Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Está no ar o programa Viver em Condomínio, aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, obrigado pela sua participação conosco, sempre através do Facebook, que está aparecendo aí para você, ou também através do Sicom, você mandando sugestões, críticas, elogios também, a gente tem recebido. Muito obrigado, viu, pela sua participação, obrigado por estar conosco. Hoje o nosso programa dá continuidade a algo que é muito importante na nossa relação. Aqui nós estamos tratando de trabalho, de relações de trabalho, de como que nós vamos, a partir de novembro, reestabelecer as regras trabalhistas, aquelas que vão interferir diretamente na vida de todo trabalhador, inclusive você, que é gestor também, síndico. Como que você vai poder lidar com essas questões e trazer numa linha harmônica de relacionamento, porque fica todo mundo meio assustado com tanta bobagem que se fala sobre a reforma trabalhista. Está conosco o Rubens Moscatelli, nosso comentarista. Feliz com a reforma, Rubens? Olha, eu acho que ela veio, essa reforma, ela foi engendrada, porque você não pode fazer as pequenas reformas, você não precisa de ter um técnico, um engenheiro, um arquiteto. Mas eu acho que essa reforma ela foi bem engendrada, ela teve um planejamento ou uma visão no sentido de desburocratizar e de trazer para a realidade aquilo que já acontecia, mas de maneira regular e equilibrar. Então, por isso eu elogio, eu acho que foi um avanço, nós precisávamos ter essa renovação, essa nova visão do mundo do trabalho. Foram incluídos capítulos ou subtítulos que são importantíssimos. Então, a partir de agora, ou a partir da vigência da lei e a aplicação dela, é que nós vamos ter a exata dimensão do impacto disso. Mas no primeiro momento, eu acredito que é uma reforma positiva. Muito bom. Nós convidamos a doutora Cristiane Cianelli. A doutora Cristiane é advogada do Sicom, especialista também em direito do trabalho. Ela vem aqui para nos ajudar a dar clareza em todo esse conteúdo da relação de trabalho, da justiça do trabalho e dessa nova regra. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, doutora. Eu que agradeço. Realmente, como vocês mesmos já falaram, eu acho que essa lei ela é alvo assim, de muitas críticas, de muita falação, mas ela veio para somar. Né? A gente estava precisando de uma adequação, a gente estava precisando de uma modernização. Ela veio, na verdade, o objetivo dessa mudança toda é para simplificar as relações do trabalho. É realmente a palavra, simplificar. Tem aspectos na legislação que já aconteciam, sempre aconteceram, só que tinham que ser feitas de forma irregular. Não havia segurança jurídica, Não havia segurança jurídica nem para o trabalhador e nem para o próprio funcionário, nem para o próprio empregador. Então, eu acho que é importante. Eu acho que, na verdade, assim, ela vai ter um longo caminho que nós, operadores do direito, vamos ter que estudar muito, a gente vai ter que se adequar, a sociedade vai ter que se adequar, porque são novas regras, são regras impactantes, são regras diferentes, né? Então, eu acho que vai ter um caminho longo, mas eu acho que, assim, longe de que toda essa história que estão todo mundo traçando, de que é um bicho de sete cabeças... mas essa história antiga, não é? Do desequilíbrio nas relações do trabalho, tendo como empregador ou algoz da história, né? O que a gente tem notado... E o trabalhador como coitadinho. Como coitadinho. O que a gente tem notado do decorrer da evolução... Quer completar alguma coisa? Eu quero dizer exatamente isso, que eu acho que toda mudança é difícil, né? Tudo que a gente está numa zona de conforto, a gente está acostumado. Então, a gente está acostumado a lidar com aquela situação. Quando muda, nossa, é um impacto, né? É difícil a gente acreditar que aquilo vai ser melhor. E você sabe que é uma coisa interessante aqui, esse apresentador aqui vai
tecer um desabafo e fiquem vocês também à vontade, porque o que tem acontecido no nosso país é nós temos um presidente da República que, querendo ou não, está tocando as reformas, mesmo caindo pelas tabelas. Todo mundo lhe cobrando a sua retirada do governo e o seu governo enfraquecido, e ele, de uma forma política, de forma muito política e astuta, consegue avançar com as reformas. Mas o que, para não mudar o assunto, continuar nesse, mas dar esse viés para você que está nos assistindo, e nós estamos nos aproximando de eleições, né? Nenhum daqueles homens que estavam lá estavam preocupados com a nação, nem com você. Estavam preocupados em fazer um trabalho e uma amarração política que não importasse o resultado final de uma reforma, mas quem ia permanecer no poder. E isso a gente tem sentido que vai respingar aonde? Lá no condomínio mesmo, sim, lá no sindicato, sim, lá nas relações de trabalho, porque a gente vai ter que lidar com isso com o dia a dia, enquanto esses senhores que estão lá na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, fazendo as mais grandes aberrações que nós aqui, como operadores do direito, chega a dar enjoo de ver atitudes que vocês tomam. Não, realmente, Querela, nós não podemos pecar pela generalização. Por isso que eu, na minha fala inicial, eu falei que a reforma trabalhista, pelo menos, ela foi muito bem engendrada. Ela se baseou naquilo que eram os anseios. Entre trancos e barrancos, ela passou, e graças a Deus por isso. E talvez por isso a preocupação lá, num determinado período, quando estava passando da 2ª comissão para a 3ª comissão, de que os senadores não modificassem a estrutura, porque senão teria que voltar tudo para trás e nós nunca iríamos avançar. Perfeito. Porque assim, legislação, mudança de legislação, mudança de paradigma, porque essa reforma, ela dá essa conotação. Ela sempre vai, vamos dizer assim, deixar alguém desconsolado. Sim. Ou irritado com aquilo que perdeu, que pretensamente tinha domínio. Mas nós não podemos nos negar ao desenvolvimento. Faz-se a lei e aplica-se para que nós possamos ter uma nova perspectiva de sociedade, que já estava batendo na porta e ultrapassando. A CLT ela era objeto de desejo só de quem não quer ver o país progredir. Perfeitamente. A gente faz uma análise, aí eu queria que a doutora... Pois não. E só para dizer, não que não fosse um marco na nossa história, foi. Sim. Importantíssimo, mas é o tempo passado. Não, pois perfeitamente. Não, e a gente tem que caminhar com isso, porque nós vivemos uma revolução industrial que mudaram as relações de trabalho, não é? Sim. O campo hoje é tecnológico. Exato, agora nós estamos mudando também as nossas relações de trabalho, porque nasceu uma nova revolução, que é a revolução tecnológica. Então, como que nós vamos lidar? Com a mesma CLT, aquela que foi lá na década de 40, exatamente aquela engessada. Os lavradores, ela veio para adequar uma realidade. Perfeito. Esse é o fato. A realidade, a CLT de 43, ela está extremamente ultrapassada. Hoje as relações são de tecnologia informática. Não tem nada regulamentado na CLT. Como é que a gente fala sobre o home office, aquele que trabalha em casa? Como é que a gente fala a CLT não fala nada sobre isso. Então, assim, apesar da legislação ela ter mudado e ser alvo de muita crítica, eu acho que ela veio para somar, sim. E acho, inclusive, que assim, que é tanta informação equivocada no meio desse caminho, que se a pessoa, o próprio leigo lê o texto da lei, ele vai tirar conclusões totalmente diferentes do que se fala. Eu acho interessante o seguinte, aqui é uma opinião, tá? Eu vou passar a batata quente para vocês, e aí vocês segurem a batata aí. Enquanto der, né? Enquanto der. O Judiciário, a Justiça Federal, a Justiça Especializada, a Justiça do Trabalho, ela passou um bom tempo legislando. Sim. Sim. E aí se tirou poder também desse ponto de quem detém as relações de trabalho. Porque a influência era muito grande, ainda é,
E eu não sei se vai continuar sendo, porque vai depender das decisões que nós vamos começar a experimentar depois, das regras que vão passar a ser utilizadas, e aí entender qual é a interpretação dos juízes, Juristas, não é? assim. De como eles vão interpretar essa regra. Eu falei, é exatamente a adequação da norma. Mas ela é cogente, está lá, precisa cumprir. Aí a crítica maior veio da parte deles. Sim. Não é? Sim. E aí eu queria entender de vocês por que esta posição tão contrária a algo que a gente que opera o direito lê e fala, mas pera um pouco, Querela, porque não tem nada de ruim. você já usou essa expressão que eu vou falar aqui, que vai revelar a nossa idade, né? Que é o negócio da boca torta, é a demonstração de quem usa cachimbo, né? Isso mesmo. Então, o cachimbo faz a boca ficar torta. Você sabe que essa expressão, que é o uso do cachimbo faz a boca torta, eu ouvi de você, porque eu não conhecia. É brincadeira. Acho que eu vi num outro programa. Já faz tempo. Assim. Mas, de qualquer forma, Querela, o que acontece, e aí, olhando o aspecto da Justiça do Trabalho, que sim, antes até da súmula vinculante na reforma lá 45 de 2004, estar colocada na Constituição, o TST já fazia enunciados e dizia várias maneiras de interpretar a lei e as relações de trabalho. Papel excelente. Só que não. Por quê? Porque acaba acontecendo que, para chegar no TST, muitas vezes, você tinha que enfrentar a barreira do recurso de revista. Sim. E que ele tinha que ser super fundamentado, tal qual é o recurso extraordinário. Ou seja, pré-questionamento, mostrar que a questão é relevante. Então, era praticamente, nós, colegas lá na área trabalhista principalmente, quem conseguia fazer o recurso ser apreciado, já colocava no quadro do escritório, olha, consegui romper a barreira. Então, era uma legislação feita por juízes, de acordo com interpretações gerais, e que não necessariamente eram adequadas para o caso concreto, porque eles não apreciam lá nos tribunais superiores as questões de fato, eles não reanalisam provas. E aí, por conta disso, é que agora essa reforma e essa nova adequação, nós conseguimos talvez minimizar essa influência muito pesada nas relações de trabalho. Olha, o programa está voando, nós já foi o primeiro bloco, já. Nós vamos fazer um intervalinho, na volta nós retomamos ainda com o tema reforma trabalhista. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo.
Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio, aqui na TV Com, canal 11 da NET. Nosso tema hoje é reforma trabalhista. Está conosco a doutora Cristiane Cianelli, ela é advogada especialista em direito do trabalho lá do SICOM. E nós estávamos aqui no fechamento do primeiro bloco, no nosso intervalo, tratando exatamente dessas relações e desses problemas que nós temos com a legislação, como era legislado, com o judiciário. Havia, e ainda há, uma premissa nas relações de trabalho. Nós sabemos que em todas as profissões existem bons e maus, que fazem um trabalho bem feito e que fazem o trabalho de forma displicente, assim, vamos dizer, para não de ser qualquer jeito, indelicado, né, com ninguém. Mas, e aí vinha a premissa de uma ação, para você que nos entende, que tá aí nos assistindo para poder entender, ação trabalhista, uma reclamatória lá na Justiça Especializada, na Justiça do Trabalho, aonde se pede tudo, até aquilo que eventualmente não se tem direito, mas se pede, que era uma prática. E aí a gente está vendo, vou deixar bem claro aqui, volto a repetir, não todos, pontualmente, à medida do possível, não sei aí quantificar em percentuais isso, mas era uma prática. E hoje mudou. Mudou. É exatamente isso. A questão toda é que antigamente a gente tinha pedidos muito genéricos, né? Então o advogado ia e colocava até coisas absurdas, né? Dando pedidos trabalho absurdos. pro colega. Exatamente. É o que você falou, tem advogados e tem advogados. Mas assim, já é cultural, já é normal, é aquela história que todo mundo sempre ouviu falar, vai para a Justiça do Trabalho, sempre vai pingar alguma coisa pro trabalhador. Porque além do protecionismo, tem 50 pedidos. O juiz ele não consegue analisar aquilo tudo também. Difícil. Então hoje, essa mudança, eu acho que ela é extremamente importante no aspecto que ela traz a litigância de má-fé. O que é a litigância de má-fé? Ela é o seguinte: se você fazer um pedido indevido, que está totalmente absurdo e que, enfim, seja mentiroso, seja o que for, e você conseguir provar, a parte conseguir provar, quer dizer, você pode ser condenado a pagar uma indenização por isso também. Ou seja, cada um vai ter que ter responsabilidade naquilo que vai alegar. Né? Perfeitamente. Olha que coisa interessante, né, Rubens? Aí, esse tipo de atitude acaba gerando uma expectativa no trabalhador. Sim. Perfeito, exatamente isso. E aí, o trabalhador, por sua vez, tem aquela ideia de que a Justiça do Trabalho sempre é para o empregado. Não é verdade também, né? Existem momentos e defesas que comprovam que bons empregadores não vão ter dificuldade. Os que têm dificuldade são aqueles que eventualmente não cumprem a regra. Perfeito. Que aqui fica também... Eu costumo falar exatamente isso, que quem cumpre a regra não precisa temer. Não tem problema nenhum. Você vai lá e se defende e faz a prova. Né? Agora, existem para todos os gostos aí de cada lado, né? Tanto para empregado quanto para empregador. Mas o que me chama a atenção, né, Rubens, e aí eu queria um posicionamento seu, é esse ponto mesmo, essa questão pontual, porque vai criar uma expectativa, e aí, qual que vai ser a responsabilidade do advogado? Porque aquele hipossuficiente, o que está reclamando, o trabalhador, sabe daquilo que ele está pedindo, assina junto à petição, tem a corresponsabilidade disso? Olha, normalmente, grande parte dos colegas que atuam na área trabalhista, eles têm alguns fazem um procedimento muito simples, fazem um questionário e o trabalhador vai respondendo dentro desse questionário aquilo que acontecia na relação trabalhista, o motivo pelo qual ele está ali ajuizando ou pretendendo ajuizar uma reclamação trabalhista. E a gente não pode esquecer que, independentemente da área que nós, advogados, escolhemos para atuarmos, nós somos o primeiro juiz da causa. Então, veja, se o advogado entra nessa aventura, agora, principalmente com essa regulamentação determinando claramente a litigância de má-fé mútua, né? Se ele entra nessa aventura pleiteando direitos indevidamente, ele também será responsabilizado. Não tem outra conclusão além dessa. Se eu estou lá como profissional e técnico da área,
pleiteando algo que não faz jus ao meu cliente, eu também vai ter que responder. Pois não, doutora? Eu queria falar que assim, um outro aspecto que a legislação regulamentou nova é a quitação anual. Então, assim, hoje existe a possibilidade das partes, cada um assistido pelo seu advogado, seja através do sindicato, você faz a quitação anual de algumas verbas. Então, vamos lá, por exemplo, hora extra. Então, você vai fazer a quitação anual, tá? Então, você vai, o seu advogado, o advogado da parte vai lá e vai fazer os cálculos, vai verificar que está correto, o advogado da empresa a mesma coisa, e vai fazer a quitação homologada no sindicato. E vamos dizer que ele vai para a justiça e amanhã fala, mas ele deu a quitação. Ou seja, você está claro que você está em mitigância de má-fé. Perfeitamente. Concorda? Então, acho justo, acho uma mudança também muito significativa e muito importante. Porque, no final das contas, você elimina muitos pedidos indevidos. Você já deu a quitação, você já concordou que aquelas verbas estavam... Você não é obrigado a concordar que a quitação seja feita. Então, vamos dizer, você trabalha 2 horas extras por dia e, de repente, ali no condomínio começar a diminuir. Então, chega no momento da quitação e fala, não, porque eu não recebi a minha remuneração. Ela baixou e eu não tive a indenização devida. Ou seja, eu não posso dar quitação. Acabou. Aí você vai discutir na justiça. Certo. Agora, diferente não, foi tudo pago certinho, fez a quitação, como é que eu vou discutir isso? Na verdade, torna mais responsável as duas partes. Exatamente. Não é passar a mão na cabeça do trabalhador, como nós falamos no começo, ele fosse coitadinho, não soubesse se posicionar. Que não é. Não, muito pelo contrário. Você tem trabalhadores, a grande parte, diria 99,9% dos trabalhadores, conhecedores dos seus direitos e cientes das suas obrigações. Perfeitamente. Um documento como esse que a doutora Cristiane acabou de mencionar, ele vai ter toda a possibilidade de ser assistido pelo advogado dele, seja do sindicato ou seja um particular, para que ele possa analisar se aquele documento é correto ou não. Você sabe, eu queria colocar aqui para você que está nos assistindo, né, diante de tanta informação relevante aqui, é para você tomar o devido cuidado. O que é o devido cuidado? Você precisa ter assessoramento. Vá buscar antecipadamente essas informações. Tem aqui o sindicato para poder lhe auxiliar nisso, profissionais na área. Por quê? Porque à medida que você está sendo assessorado, você vai tirando suas dúvidas, você não comete erros que amanhã vão ser muito mais onerosos para o condomínio. Então, chegou agora a hora. Nós estamos agora às portas da nova lei entrar em vigor, né? Em novembro ela vai entrar e você comece assessoramento já, vai buscar informação, como que a sua grande oportunidade de refazer algumas questões lá dentro do condomínio e buscar dentro daqueles que têm pleno conhecimento e ajudar você a assessorar antes, né? Não depois. Depois é mais difícil, porque aí vocês procuram advogado depois para arrumar o que não tem mais jeito para arrumar. Tinha uma colega que fez parte do início do sindicato que ela dizia que às vezes chegam situações lá no sindicato, que o síndico traz, que a única coisa que nós, enquanto advogados, podemos fazer é sentar e chorar junto. Junto, abraçar e falar, vamos chorar, que agora não tem mais jeito. Outro aspecto também de mudança de lei é exatamente no que atinge ao sindicato. Também existe uma informação totalmente desviada em relação a isso. Eu, enquanto advogada lá do SICOM, eu sempre falo que o sindicato, a gente existe, a gente está lá exatamente para ajudar. Então, se você é síndico, nos procure, porque assim, é interessante para ele, é o que você acabou de falar. Perfeito. É o departamento jurídico, a gente está lá para ajudar, a gente é especialista na área, a gente é direcionado, quer dizer, as pessoas deixam de aproveitar esse direito que tem de usufruir, enfim, e achando que a gente é inimigo. É exatamente ao contrário. Essas ideias equivocadas que acabam distanciando você da verdade. Vai tirar dúvida. Vai lá. Olha, pode até não gostar da gente, mas pelo menos vai lá nos conhecer, né? Exato. Mas gostar é outra coisa, né? Não, confiar, mas confia. Pelo menos vai buscar vai, informação, né? Faça a coisa direito, para amanhã não ter problema. Agora, eu queria colocar, nós não temos muito tempo ainda de programa, nosso programa está voando, está indo... É que a doutora Cristiane, ela fala bastante muito. coisa. Mas eu queria tratar de um assunto, de uma questão
que não foi abordada na relação de trabalho aqui, mas é algo que nós precisamos rever, inclusive nessas questões, a terceirização já está aí, né? Sim. A terceirização, quarteirização e todos esses caminhos já sedimentados. Mas nós temos um país onde a gente vive a dicotomia da autonomia e da subordinação. E não há mais, e nós estamos vendo que novas gerações estão chegando no mercado de trabalho e novas formas de produzir, não é? Então, eu queria que vocês entendessem como isso pode também ser representativo dentro do condomínio. Por exemplo, nós estamos criando novos gestores de condomínio hoje. Sim. Que não é? Essa aplicabilidade da autonomia, da subordinação e do trabalho à distância, do home office, tem um capítulo hoje, né, capítulo 2, que instituiu na CLT nessa reforma, capítulo específico do teletrabalho, para a gente poder viabilizar isso dentro do condomínio? É um amplo campo que vai se abrir a partir da vigência da lei. Poderá haver algum tipo de conflito, porque, veja, hoje nós temos aí os microempreendedores individuais que podem dar como local de ponto de referência o próprio condomínio onde moram. Em princípio, seria contrário à própria regra. Por quê? Porque o condomínio, sendo residencial, não poderia ter um domicílio de outra natureza. Mas você é especialista nisso, né, Keller? O fato de eu ter na net, na rede, na grande rede, um endereço de IP, ele é fluido, ele pode estar em qualquer lugar. Eu não atendo o público, eu posso estar não sentado na no verdade, banco de uma praça, né? A atividade que eu desenvolvo, ela pode ter um local físico, porque é necessário ter correspondência, você receber lá o boleto do IPTU, do SS ou coisa parecida, mas isso não influenciar dentro da rotina do condomínio estritamente residencial. Mas também nós temos um mercado de trabalho que é formado pelo síndico profissional, pelo gerente condominial, que vai campear. Pode vir abordar. A realidade. E o que nós precisamos mesmo são de novas nuances de geração de novos postos de trabalho, que essa que é a grande ideia. E não necessariamente físicos, né? Exato, lá. Que é o home office e o NL office. Nós vamos ter que marcar um programa só para falar desses dois pontos de vista na relação de trabalho e para você. Nosso programa terminou. Rubens, suas considerações finais, por favor. Olha, acredito essa nossa tentativa de trazer para os condomínios, para os condôminos, para os síndicos também, e a nossa visão a respeito das reformas, principalmente para tranquilizar e mostrar que existe não só uma luz pequena, mas uma enorme luz no fim do túnel, e o fim do túnel ainda não chegou, né? Para que as pessoas fiquem tranquilas e possam contar com o nosso departamento jurídico, com as informações que o SICOM pode propiciar, e você pode nos procurar para ter mais ainda questões que você possa não ter visto aqui, e nós estamos sempre à disposição. Muito bem, esteve conosco a doutora Cristiane Cianelli, advogada especialista em trabalho, advogado do SICOM. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, que ela, como eu falei, eu acho que essa legislação toda, essa mudança toda, ela veio para somar, mas ela vai precisar de uma adequação não só de nós, advogados, como de toda a sociedade de uma forma geral. Me ponho à disposição, eu estou lá à disposição de quem precisar, é só nos procurar. Muito bem. Agradeço. Muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com a programação da TV Com. Nós nos veremos aqui na próxima oportunidade. Queria dar um recadinho final para você. O programa é feito para você. Essas informações sempre atuais para que você possa usufruir como síndico, como condômino e como aquele que acompanha o nosso trabalho. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Viver em condomínio. Apoio. SICOM. A mão amiga no momento certo.